No coração do Terceiro Reich, as decisões mais determinantes não foram tomadas em grandes salas de comando, mas sim em um círculo restrito dominado por disputas internas. Nesse ambiente, 4 homens competiam para controlar a informação, o acesso ao Führer e o aparato repressivo do Estado. Cada ordem, cada relatório e cada audiência estava marcada por sua rivalidade constante. O poder não dependia de cargos oficiais, mas da capacidade de influenciar Hitler. As SS, a Gestapo, a propaganda e a Luftwaffe tornaram-se armas pessoais dentro de uma luta silenciosa que moldou a direção política e militar do regime. À medida que a guerra avançava, essas tensões cresceram até fraturar completamente a estrutura interna. Quem conseguiu dominar o entorno imediato de Hitler quando tudo estava desmoronando? Quais táticas internas determinaram a queda definitiva do círculo de poder? Até que ponto estas disputas sabotaram as últimas decisões do regime? O núcleo do poder. Como operava realmente o círculo íntimo de Hitler? O Terceiro Reich funcionava sob uma lógica singular que o distinguia de outros sistemas autoritários. O poder não residia em instituições formais, nem em hierarquias administrativas claramente definidas, mas na proximidade física e emocional a Adolf Hitler. Essa proximidade se transformou na moeda mais valiosa do regime, e aqueles que conseguiam mantê-la podiam influenciar nas decisões que afetavam o destino de milhões. O círculo íntimo de Hitler nunca foi um grupo fixo com fronteiras precisas, mas um espaço fluido onde a ambição, a lealdade pessoal e a capacidade de interpretar os desejos do Führer determinavam quem ascendia e quem desaparecia. Desde os primeiros anos, Hitler cultivou deliberadamente um ambiente de incerteza estrutural. Enquanto outros ditadores construíam aparatos burocráticos rígidos, ele promovia a ambiguidade. Não estabeleceu linhas claras de autoridade, nem delimitou competências específicas para cada cargo. Esta ausência de regras não era resultado do caos, mas um mecanismo calculado de controle. Ao manter seus subordinados em um estado permanente de competição, Hitler assegurava-se de que nenhum pudesse consolidar poder suficiente para desafiá-lo. Cada homem devia demonstrar constantemente sua utilidade, sua lealdade e sua capacidade para antecipar as expectativas do líder. O núcleo desse círculo era formado por homens que haviam acompanhado Hitler desde as etapas iniciais do movimento nacional-socialista, junto com outros que se incorporaram conforme o Estado se expandia. Hermann Göring representava a figura do dirigente onipresente, acumulando cargos e títulos com a expectativa de se tornar o herdeiro natural. Heinrich Himmler construiu um império policial que se estendeu além de qualquer limite tradicional, controlando a segurança interna, os campos de concentração e as unidades militares de elite. Joseph Goebbels monopolizou o controle cultural e propagandístico, moldando a percepção pública do regime. Martin Bormann, menos visível, mas igualmente poderoso, tornou-se o administrador da vida pessoal de Hitler e o guardião de sua agenda. O que definia a pertença ao círculo não era o cargo formal, mas a capacidade de influenciar diretamente Hitler. As instituições do Estado coexistiam com uma estrutura paralela baseada em relações pessoais e lealdades individuais. Nessa estrutura, um homem como Bormann, sem um título espetacular, podia exercer um poder desproporcional simplesmente porque controlava o acesso ao gabinete do Führer. Decidia quais relatórios chegavam primeiro, quais audiências eram concedidas e quais decisões eram adiadas. O poder real era medido em minutos a sós com Hitler, na capacidade de antecipar suas reações e na habilidade de interpretar suas palavras com audácia suficiente para transformá-las em ordens executáveis. A dinâmica interna do círculo sustentava-se em 2 princípios: competição permanente e ausência de regulamentos claros. Nos escritórios do Ministério das Relações Exteriores, nas reuniões informais do Berghof ou nas longas vigílias do quartel-general, as relações pessoais definiam a política. Hitler evitava intervir diretamente nos conflitos entre seus subordinados. Pelo contrário, ele os fomentava. Esse método impedia que qualquer um deles se consolidasse como figura demasiado poderosa e permitia que o Führer atuasse como árbitro supremo,
mantendo o equilíbrio por meio de favores, silêncios estratégicos ou apoios temporários. Através deste sistema, o regime evoluiu para uma forma de governo que dependia em demasia do estilo de liderança de Hitler. Quando uma figura adquiria influência demais, ele procurava apoiar-se em outra para contrabalançá-la. Göring, que no início parecia destinado a tornar-se sucessor, viu como a ascensão de Himmler e a expansão das SS começavam a minar sua autoridade. Goebbels, guardião da imagem pública do Führer, devia enfrentar constantemente avaliações emocionais e ajustes estratégicos que punham em dúvida sua posição. O círculo também funcionava como filtro entre Hitler e a realidade exterior. Em um regime construído sobre propaganda e controle da informação, a verdade ficava distorcida durante esse trânsito. Cada dirigente buscava apresentar os fatos de forma que favorecessem seus interesses ou que confirmassem as expectativas do Führer. Selecionar dados, atrasar relatórios ou manipular avaliações tornou-se uma ferramenta a mais de poder. Esta prática não apenas moldava as decisões políticas, mas também alimentava a percepção que Hitler tinha de seu próprio entorno, um círculo supostamente leal, mas absolutamente dependente de sua figura. A estrutura espacial do poder desempenhava um papel fundamental. Nos lugares onde Hitler vivia e trabalhava, a chancelaria do Reich, o Berghof, o Wolfschanz e, para o final, o Bunker de Berlim, estabeleciam-se zonas de proximidade emocional e política. Não era estranho que decisões importantes fossem tomadas durante jantares prolongados, encontros casuais nos corredores ou conversas informais à margem das instituições formais. Cada membro do círculo sabia que, para influenciar Hitler, devia estar presente quando surgisse a ocasião. A pontualidade, a disponibilidade permanente e a capacidade de acompanhar o Führer nas suas longas reflexões noturnas tornaram-se ferramentas de sobrevivência política. A liderança de Hitler, baseada em sua autoridade carismática, teve efeitos profundos no comportamento do círculo. Enquanto ele se percebia como o único capaz de interpretar o destino histórico do povo alemão, seus subordinados deveriam ser executores desse suposto destino. Essa concepção personalista do poder reduzia o papel do Estado a uma extensão da vontade do líder e permitia que as instituições se fragmentassem entre aqueles que buscavam interpretar de maneira mais fiel suas intenções. Essa fragmentação foi especialmente evidente na administração militar, na economia de guerra e nas políticas raciais, onde o caos organizativo permitia que figuras como Himmler e Bormann ampliassem seus domínios mediante iniciativas justificadas como respostas a mandatos pessoais de Hitler. O ambiente cotidiano no círculo estava marcado pelo ritual. Hitler valorizava a lealdade demonstrada através de gestos simbólicos, desde acompanhá-lo durante horas até participar em reuniões onde mal falava. Esta forma de interação reforçava a dependência emocional do grupo e cultivava um sentido de exclusividade. Os membros do círculo compartilhavam a percepção de estar vivendo um momento histórico único, e esse sentimento alimentava tanto sua ambição pessoal quanto sua convicção ideológica. Mas, sob essa coesão aparente, a desconfiança era constante. Nenhum podia estar seguro de sua posição. Qualquer erro, qualquer mudança no estado de ânimo do Führer podia transformar um aliado em um concorrente. Nos primeiros anos da guerra, o círculo alcançou seu ponto de máximo poder. As vitórias rápidas reforçaram a autoridade de Hitler e consolidaram a ideia de que sua intuição superava qualquer análise racional. Durante esse período, o círculo desfrutou de acesso ilimitado aos privilégios do regime e pôde expandir suas instituições com liberdade. Mas, conforme a guerra avançava e os fracassos militares se multiplicavam, a dinâmica interna se tornou mais tensa e agressiva. A pressão aumentou e os erros eram castigados com severidade. Essa mudança intensificou as disputas e levou os membros do círculo a agir com maior audácia para proteger sua posição. Ao observar o funcionamento do círculo a partir de uma perspectiva ampla, torna-se evidente que a estrutura de poder do regime nazista não foi construída para a estabilidade. Era um sistema no qual o líder dependia de seus subordinados tanto quanto eles dependiam de sua vontade.
A falta de normas claras, a multiplicidade de instituições paralelas e a competição constante criaram um ambiente onde as decisões estratégicas podiam ficar subordinadas a ambições pessoais. Esta fragilidade estrutural não só definiu a vida interna do regime, mas também influenciou diretamente na condução da guerra e na administração do terror. O círculo íntimo de Hitler não era um simples grupo de burocratas ou militares. Era o coração político do Terceiro Reich, um espaço onde se decidia o rumo do Estado e onde a figura do Führer se tornava o ponto de confluência de todas as ambições. Nesse núcleo, a ideologia, a lealdade e a luta pelo poder entrelaçavam-se em uma relação complexa que marcou profundamente tanto a política interna quanto a evolução do conflito mundial. Esta estrutura, aparentemente estável em seus primeiros anos, transformar-se-ia progressivamente em um campo de batalha interno, onde cada figura tentaria impor-se mediante táticas cada vez mais agressivas. O que distingue o círculo íntimo de Hitler de outras estruturas de poder ditatoriais não é simplesmente a concentração de autoridade, mas sim a natureza performativa dessa autoridade. Enquanto outros regimes totalitários do século XX construíram burocracias que podiam funcionar com relativa autonomia, o Terceiro Reich criou um sistema que colapsava sem a presença constante de seu líder. Essa dependência não era acidental. Era o resultado de uma visão política que rejeitava a institucionalização do poder e privilegiava a vontade carismática como única fonte de legitimidade. Esta arquitetura do poder teve consequências que transcenderam a política interna. Quando Hitler tomava decisões militares baseando-se em informações filtradas por homens que competiam entre si, o resultado não era simplesmente ineficiência administrativa, mas uma distorção sistemática da realidade. A guerra na frente oriental, a gestão dos recursos, a administração de territórios ocupados. Todos estes âmbitos foram marcados pela lógica interna do círculo, onde a verdade se subordinava à necessidade de manter o favor do Führer. O modelo também gerou uma forma particular de lealdade. Os homens que rodeavam Hitler não eram simplesmente executores de ordens, eram intérpretes de uma vontade que raramente se expressava de maneira explícita. Essa interpretação constante transformava cada declaração vaga do Führer em uma oportunidade para a iniciativa pessoal, o que permitiu que políticas radicais fossem implementadas sem que Hitler precisasse ordená-las diretamente. A radicalização progressiva do regime não foi unicamente resultado da ideologia nazista, mas também da dinâmica competitiva que obrigava cada dirigente a demonstrar sua capacidade de antecipar-se aos desejos do líder. O círculo íntimo não foi apenas o centro do poder nazista, foi o espaço onde se incubaram as contradições que, com o tempo, destruiriam o regime por dentro. Ambição e rivalidade. Himmler, Göring, Goebbels e Bormann em conflito contínuo. A luta pelo poder dentro do Terceiro Reich não se desenvolvia por meio de debates institucionais nem através de mecanismos formais do Estado. Era uma luta silenciosa, persistente e implacável entre os homens que rodeavam Hitler e que aspiravam a se tornar os intérpretes privilegiados de sua vontade. A estrutura personalista do regime abriu um espaço em que a ambição individual se tornou o motor da política diária. Poucas rivalidades alcançaram a intensidade das que protagonizaram Heinrich Himmler, Hermann Göring, Joseph Goebbels e Martin Bormann. Cada um, com suas próprias lealdades, traumas e estilos de liderança, construiu um caminho distinto para o poder, e esses caminhos colidiam constantemente. Hermann Göring foi, durante muitos anos, a figura mais proeminente após Hitler. Sua popularidade se baseava em uma combinação de carisma, teatralidade e capacidade para assumir papéis múltiplos. Desde o controle da Luftwaffe até a supervisão do programa de armamentos e a administração da economia de guerra, Göring representou o ideal do dirigente que podia encarnar a continuidade do movimento nazista. No entanto, essa imagem de grandeza escondia um problema fundamental. Sua função estava demasiadamente ligada ao poder militar aéreo, e quando a Luftwaffe começou a falhar, seu prestígio se enfraqueceu.
À medida que as derrotas se acumulavam, sua influência real diminuía, tornando-o mais suscetível aos ataques internos. Heinrich Himmler, em contraste, baseou sua ascensão não na popularidade pública, mas na construção metódica de uma maquinaria policial e repressiva sem precedentes. Enquanto Göring acumulava títulos visíveis, Himmler tecia uma rede de poder mais silenciosa e penetrante. As SS, concebidas inicialmente como uma guarda pessoal de elite, se transformaram sob seu comando em uma instituição que combinava vigilância interna, supervisão racial, controle territorial e administração dos campos de concentração. Esta expansão monumental proporcionou a Himmler um poder estrutural que nenhum outro membro do círculo íntimo podia igualar. No entanto, sua arquitetura de controle despertou receios constantes entre aqueles que viam nele um potencial sucessor que estava estendendo sua influência além do tolerável. Joseph Goebbels construiu sua autoridade através do domínio absoluto da propaganda. Seu estilo não dependia do poder militar ou policial, mas de sua capacidade de moldar a percepção do regime dentro e fora da Alemanha. Goebbels compreendeu desde muito cedo que a narrativa era tanto um instrumento político quanto uma arma para influenciar na moral pública. Sua proximidade emocional com Hitler, alimentada por suas próprias inseguranças e sua necessidade de aprovação, o levou a se tornar um dos defensores mais fervorosos do Führer. Mas sua influência era limitada pelo fato de que seu campo de ação, embora crucial, não podia competir com os domínios administrativos mais vastos de Göring ou Himmler. Martin Bormann representava um tipo de poder totalmente diferente. Ao contrário dos outros, não procurou visibilidade pública nem se tornou um símbolo do regime. Sua ambição estava oculta na gestão dos assuntos cotidianos do Führer, na administração de sua correspondência, na coordenação de sua agenda e na supervisão do partido. Bormann controlava o acesso físico a Hitler e, com ele, a capacidade de moldar seu ambiente informativo. Esta posição, discreta mas central, o transformou em um competidor formidável. Sua vantagem residia no fato de que não precisava da aprovação popular nem do reconhecimento público. Bastava que Hitler confiasse nele o suficiente para permitir-lhe operar como guardião do gabinete. A rivalidade entre eles não era um confronto frontal, mas um combate prolongado em que cada um buscava deslocar os outros mediante estratégias de desgaste. Göring, nos anos de maior poder, tentou se apresentar como o sucessor natural, mas seu estilo ostensivo gerava rejeição entre os que viam nele um homem demasiado preocupado com seus próprios luxos. Himmler, por outro lado, aspirava a construir uma estrutura policial que transcendesse ao próprio Führer. Sua visão de uma Alemanha regida por uma elite racial e disciplinada ia além da política imediata, o que o levava a se mover com sutileza, esperando o momento adequado para ganhar terreno. Goebbels, consciente de suas limitações administrativas, buscava fortalecer sua posição por meio de sua influência emocional sobre Hitler. Seu papel como arquiteto do fervor ideológico do regime lhe dava acesso a um espaço que nem Göring nem Himmler podiam ocupar. No entanto, essa vantagem tinha um limite. Quando a situação militar se deteriorou e a propaganda perdeu efetividade para sustentar as expectativas do regime, seu peso político flutuou. A ascensão de Bormann gerou tensões profundas, sua capacidade de controlar quais documentos chegavam a Hitler e em que momento o tornaram um árbitro silencioso do poder. Göring, acostumado a uma relação direta com o Führer, começou a sentir que sua influência se erodia à medida que Bormann filtrava informações e administrava com rigidez a agenda. Himmler, que dependia em grande parte de manter uma imagem de eficiência perante Hitler, observava com desconfiança a forma como Bormann limitava suas oportunidades de apresentar projetos diretamente. A rivalidade entre Himmler e Göring foi talvez a mais evidente. Apesar de que ambos tinham visões diferentes do regime, coincidiam em um ponto. Cada um via no outro um obstáculo para a sua própria consolidação. Göring percebia as SS como uma ameaça para sua autoridade militar e administrativa, enquanto Himmler via na Luftwaffe e na figura de Göring a representação de um poder tradicional, corrupto e ostentoso.
alheio à disciplina ideológica que ele queria impor. Ambos tentaram, em inúmeras ocasiões, eclipsar ao outro, apresentando-se a Hitler como executores mais eficientes de suas ordens. Quando a Luftwaffe começou a falhar na frente oriental e os bombardeios aliados intensificaram sua pressão, Himmler aproveitou para insinuar a incompetência de Göring, erodindo progressivamente sua posição. Goebbels, embora não tivesse os meios para desafiar diretamente Himmler ou Göring, tinha a capacidade de influenciar a opinião pública e o estado emocional de Hitler. Sua rivalidade com Göring cresceu especialmente durante os anos em que a propaganda precisava justificar as derrotas. Goebbels pressionava por uma mobilização total da população alemã, enquanto Göring defendia sua posição privilegiada e resistia às medidas que ameaçavam a ordem social que ele havia defendido durante anos. Essas diferenças ideológicas se tornaram confrontos políticos que, em mais de uma ocasião, requereram a intervenção de Hitler para evitar que se tornassem rupturas irreparáveis. No caso de Bormann, seu poder se baseava na constância. Não precisava de manobras espetaculares nem de projetos ambiciosos. Sua principal ferramenta era a administração do tempo e a atenção do Führer. Durante as longas estadias de Hitler no Berghof, Bormann organizava os espaços físicos e as dinâmicas de acesso, tornando-se um mediador indispensável. Aqueles que desejavam influenciar Hitler tinham que passar por ele. Essa situação lhe permitiu deslocar concorrentes mais visíveis, como Göring, que pouco a pouco se viu relegado das conversas íntimas e dos momentos-chave. A tensão entre Bormann e Goebbels também foi notável. Goebbels precisava de acesso frequente para informar a Hitler sobre o estado da propaganda e as medidas para manter a moral nacional, mas Bormann tendia a limitar suas audiências para evitar que ele se consolidasse como uma figura demasiadamente influente. Essa obstrução constante gerou ressentimento e obrigou Goebbels a recorrer a encontros informais ou a acompanhar o Führer em momentos privados para evitar ficar à margem. Ao longo do regime, essas rivalidades não apenas moldaram o equilíbrio interno do poder, mas influenciaram diretamente em decisões de grande impacto. As lutas pessoais afetavam a coordenação militar, o desenvolvimento de projetos estratégicos e a condução da máquina repressiva. As instituições não atuavam como entidades autônomas, mas como extensões das ambições dos homens que as dirigiam. A Luftwaffe, as SS, o Ministério da Propaganda e a chancelaria do partido tornaram-se territórios em disputa, onde cada dirigente tentava consolidar uma base de poder que o protegesse dos ataques dos outros. Conforme a guerra avançava e as derrotas se tornavam mais frequentes, as rivalidades se intensificaram. Göring tentou recuperar seu prestígio por meio de propostas grandiosas que raramente se concretizavam, enquanto Himmler expandia seu controle interno, adaptando as SS às necessidades cambiantes do conflito. Goebbels pressionava por medidas radicais para sustentar a coesão nacional, e Bormann trabalhava incansavelmente para isolar Hitler e filtrar as influências externas. A desconfiança crescia à medida que o regime se enfraquecia. Cada um sabia que sua sobrevivência dependia de ampliar sua parcela de poder antes que os demais o deslocassem. Para o final da guerra, o equilíbrio entre eles se transformou completamente. Göring perdeu quase toda a autoridade após as derrotas da Luftwaffe. Himmler tentou, sem sucesso, se apresentar como negociador com os aliados, uma manobra que o condenou. Goebbels manteve-se ao lado de Hitler até o fim, sustentado por uma lealdade absoluta que, embora não aumentasse seu poder real, consolidava sua posição simbólica. Bormann, por sua vez, se manteve como a figura mais influente no entorno imediato do Führer, gerenciando os últimos dias do regime com um controle rígido do acesso ao bunker. A rivalidade entre estes 4 homens não só reflete a estrutura interna do Terceiro Reich, mas também mostra como um regime baseado na vontade de um único líder acabava por depender da interação entre seus subordinados. As lutas entre eles, embora silenciosas, determinaram o rumo de políticas cruciais, afetaram a estratégia de guerra e até influenciaram na forma como Hitler percebia a situação que o rodeava. Este emaranhado de ambições pessoais
revela que o poder dentro do regime nazista não era um bloco sólido, mas sim um terreno de conflito permanente, onde cada homem lutava para se impor antes que seus rivais o fizessem. As rivalidades entre Himmler, Göring, Goebbels e Bormann não foram simplesmente conflitos pessoais entre homens ambiciosos, representaram visões incompatíveis sobre o futuro do Terceiro Reich. Cada um encarnava um modelo distinto de poder. Göring, o do dirigente carismático herdeiro do movimento inicial, Himmler, o do arquiteto de um Estado racial disciplinado, Goebbels, o do guardião ideológico que moldava a percepção coletiva, e Bormann, o do administrador silencioso que controlava os mecanismos cotidianos do regime. Estas visões não podiam coexistir de maneira harmônica porque cada uma implicava uma hierarquia diferente de prioridades e métodos. O que torna particularmente significativa esta disputa é que nenhum destes homens buscava substituir Hitler, pelo menos não de maneira consciente durante a maior parte do regime. Seu objetivo era se tornar o intérprete mais fiel de sua vontade, o executor mais eficaz de suas intenções. Esta distinção é crucial. A luta não era para destronar o líder, mas para definir o que significava servi-lo. Nesse processo, cada um projetava suas próprias ambições sobre a figura do Führer, transformando a lealdade em um instrumento de poder pessoal. A intensificação dessas rivalidades à medida que a guerra avançava revela outra dimensão do problema. Quando um regime carece de mecanismos institucionais para resolver conflitos internos, esses conflitos não desaparecem, mas se aprofundam. A pressão externa da guerra, longe de unificar o círculo, ampliou as fraturas existentes. Cada derrota militar se convertia em uma oportunidade para que um dirigente apontasse a incompetência de outro. Cada crise interna era usada como argumento para expandir o próprio domínio à custa dos rivais. Esta dinâmica demonstrou que o Terceiro Reich não era apenas vulnerável diante de seus inimigos externos, mas também diante de suas próprias contradições internas. O regime avançava em direção à sua destruição não apenas pela superioridade militar aliada, mas porque sua estrutura de poder gerava divisões que nenhuma vitória temporária podia resolver. Informar, ocultar, manipular, as táticas para influenciar Hitler por dentro. A relação entre Hitler e seu círculo íntimo era articulada em torno de um princípio central. Quem controlava a informação controlava, em grande medida, o rumo do regime. Ao contrário de outros líderes autoritários que exigiam relatórios rigorosos ou avaliações sistemáticas, Hitler dependia de um fluxo de dados fragmentado, moldado por suas expectativas e filtrado pelos homens que competiam por sua atenção. Essa dinâmica transformou a manipulação informativa em uma ferramenta essencial de poder, e cada membro do círculo íntimo desenvolveu suas próprias estratégias para moldar a percepção do Führer e, através dela, influenciar nas decisões do Estado. Desde os primeiros anos, Hitler mostrou uma inclinação clara por receber informações que confirmassem suas intuições. Esta tendência se acentuou com o tempo e abriu a porta para que subordinados ambiciosos moldassem a realidade segundo seus interesses. Um relatório otimista, uma omissão calculada ou um comentário aparentemente casual podiam alterar a direção de uma política ou o destino de um dirigente rival. A informação se tornou um recurso tão valioso quanto qualquer cargo oficial. A manipulação começava na seleção dos relatórios que chegavam à mesa de Hitler. Martin Bormann dominou esta primeira fase com precisão quase cirúrgica. Como chefe da chancelaria do partido e administrador do entorno pessoal do Führer, ele tinha a autoridade para organizar, priorizar ou atrasar documentos críticos. Seu método consistia em apresentar os assuntos em uma ordem que favorecia seus interesses e reduzia o peso dos temas que apoiavam seus competidores. Quando um projeto impulsionado por Göring precisava de aprovação, Bormann podia atrasar sua entrega com o pretexto de sobrecarga administrativa. Quando Himmler procurava se destacar, Bormann permitia que Hitler recebesse relatórios das SS em momentos em que sabia que o Führer estaria mais receptivo às suas propostas. A manipulação também incluía a interpretação verbal que acompanhava cada documento.
Hitler preferia receber resumos orais para evitar leituras prolongadas, o que aumentava a capacidade daqueles que transmitiam a informação de moldar seu conteúdo. O tom, as omissões e a seleção de detalhes podiam transformar um relatório militar em uma mensagem de alarme ou em uma simples dificuldade temporária. Este mecanismo, repetido ao longo dos anos, criou uma relação dependente entre Hitler e aqueles que sabiam interpretar suas reações, adaptando a informação para obter o impacto desejado. Hermann Göring, apesar de seu deterioro progressivo à medida que a guerra avançava, dominou durante muito tempo a prática de apresentar relatórios carregados de otimismo estratégico. Suas avaliações sobre a Luftwaffe seguiam um padrão. Ressaltavam as capacidades futuras mais do que os fracassos recentes. Isso servia a dois propósitos. Por um lado, protegia sua imagem diante do Führer, evitando que Hitler o percebesse como responsável direto pelas perdas. Por outro, mantinha a ilusão de que a Luftwaffe ainda era um instrumento decisivo do poder militar alemão. Em momentos críticos, como durante a Batalha da Inglaterra ou os bombardeios aliados sobre o Reich, Göring optava por sublinhar detalhes que minimizavam o declínio da capacidade aérea, atrasando a aceitação da gravidade da situação. Heinrich Himmler utilizou a manipulação informativa como uma extensão do seu aparato repressivo. Seus relatórios sobre segurança interna, progresso das SS e controle racial estavam desenhados para transmitir a ideia de que sua organização era indispensável para a estabilidade do regime. Himmler se assegurava de que Hitler recebesse dados que mostravam eficiência, disciplina absoluta e avanços históricos. Quando um fracasso ocorria, ele o atribuía a fatores externos ou o transformava em argumento para justificar maior expansão das SS. Os números relacionados com deportações, repressão em territórios ocupados ou atividades de resistência eram apresentados de maneira que reforçassem a narrativa de ameaça permanente. Essa narrativa alimentava a visão paranoica de Hitler e justificava sua dependência de Himmler. Goebbels, embora não tivesse uma rede institucional comparável à de Himmler ou Bormann, utilizava seu domínio da propaganda para influenciar indiretamente a percepção do Führer. Ele entendia perfeitamente como afetar o estado de ânimo de Hitler através de discursos, campanhas públicas e notícias divulgadas estrategicamente. Goebbels estava convencido de que Hitler absorvia as correntes psicológicas do país. Por isso, buscava modificar o ambiente geral para preparar o Führer diante de decisões difíceis. Através da manipulação do discurso público, podia orientar as expectativas de Hitler sobre o que a população desejava ou temia, reforçando sua posição como intérprete da vontade popular. A manipulação interna também incluía o uso de rumores cuidadosamente introduzidos. A ausência de estruturas claras dentro do Estado nazista permitia que uma insinuação tivesse mais peso que um relatório formal. Himmler utilizava esse recurso para erosionar a confiança de Hitler em Göring, enquanto Göring fazia o mesmo sugerindo que as SS se tornavam demasiado poderosas. Bormann, um mestre do sussurro político, empregava pequenas observações sobre a suposta deslealdade ou incompetência dos outros para reforçar sua posição. Embora Hitler desconfiasse por natureza, sua dependência emocional de seu círculo o tornava vulnerável a essas manobras. A terceira forma de manipulação consistia em controlar o acesso físico ao Führer. Hitler preferia trabalhar de maneira isolada e seu horário estava cuidadosamente regulado. Quem conseguia entrar em seu escritório sem aviso prévio podia influenciar em decisões importantes antes que os demais tivessem oportunidade de reagir. Bormann dominava essa tática, regulando quem podia entrar, em que momento e por quanto tempo. Sua posição lhe permitia deixar de fora um dirigente no instante preciso para impedir que defendesse sua proposta. Outras vezes, permitia o acesso seletivo àqueles que sabia que reforçariam sua própria agenda. Himmler dependia muito das audiências pessoais porque seus projetos requeriam aprovação direta, especialmente aqueles relacionados com a expansão das SS ou medidas de repressão massiva. Para assegurar o impacto, preparava relatórios breves, carregados de linguagem ideológica, que sabia que ressoaria com Hitler.
Sua intenção era construir a imagem de que sua visão racial era a mais coerente com os princípios do regime, antecipando-se a qualquer tentativa de modificação por parte de Goebbels ou Göring. Durante a guerra, a manipulação tornou-se mais complexa. À medida que as frentes se deterioravam, Hitler tornou-se mais seletivo com a informação que estava disposto a aceitar. Isso criou um ambiente em que o otimismo se tornou uma ferramenta política. Apresentar dados negativos podia provocar a ira do Führer ou, em casos extremos, a perda de acesso. Por isso, muitos relatórios foram suavizados e outros foram ocultados completamente. A manipulação transformou-se em uma rotina diária, na qual cada dirigente calculava o nível de verdade que Hitler toleraria sem desencadear um episódio de ira ou sem que ele interpretasse a informação como um sinal de fraqueza pessoal. O controle da informação militar foi uma das áreas mais conflitantes. O alto comando do exército apresentava avaliações relativamente precisas, mas estas eram filtradas por Hitler através da lente de seus subordinados mais próximos. Himmler, que no final assumiu papéis militares para os quais não estava preparado, tentou apresentar relatórios que minimizassem seus fracassos. Göring, tentando manter sua autoridade, exagerava os êxitos da Luftwaffe ou justificava os fracassos como resultados de condições externas. Goebbels pressionava para adaptar a propaganda à situação real, mas precisava navegar cuidadosamente entre o pessimismo e a necessidade de manter a moral. Neste processo, a manipulação tornou-se um mecanismo de defesa. Cada dirigente sabia que um relatório mal apresentado poderia significar uma queda irreversível na estima de Hitler. Ao mesmo tempo, manter uma narrativa demasiado otimista poderia gerar expectativas que depois se tornavam impossíveis de sustentar. O equilíbrio era frágil, e aqueles que não souberam mantê-lo, como Göring nos últimos anos, perderam influência rapidamente. A manipulação também se manifestava na reescrita de fracassos. Hitler exigia explicações simples e culpados claros. Isso criou uma cultura em que cada erro era atribuído ao incompetente de turno, raramente a falhas estruturais do regime. Himmler apresentava as derrotas como provas da necessidade de medidas mais duras. Goebbels as convertia em elementos de uma narrativa de resistência heróica. Göring tentava deslocar a responsabilidade para a falta de recursos ou para a interferência de outros comandos. Bormann, sempre silencioso mas eficaz, utilizava esses momentos para reorganizar prioridades administrativas e ganhar controle sobre áreas previamente dominadas por outros. Uma consequência duradoura dessas táticas foi a fragmentação do regime. A falta de informações precisas levou Hitler a tomar decisões cada vez mais desconectadas da realidade. As operações militares fracassaram porque seus planos se baseavam em relatórios incompletos, enquanto a máquina administrativa se tornava mais caótica. A manipulação interna não apenas enfraqueceu o Estado nazista, mas também gerou uma espiral descendente em que cada dirigente tentava se salvar por meio de manobras cada vez mais arriscadas. Para o final da guerra, quando a derrota era evidente para todos, exceto para Hitler, a manipulação adquiriu um tom desesperado. Goebbels tentava manter uma narrativa de resistência impossível de sustentar. Himmler procurava garantir sua sobrevivência oferecendo negociações secretas aos aliados, ocultando essas manobras do Führer. Göring, convencido de que Hitler já não podia governar, tentou assegurar sua sucessão sob a premissa de um vazio de poder. Bormann, mais isolado do que nunca, tentava controlar o fluxo de informação para evitar que Hitler compreendesse a magnitude real do colapso. A manipulação da informação, longe de ser um fenômeno secundário, foi um dos elementos fundamentais do funcionamento interno do regime. Sem ela, as rivalidades não teriam podido se sustentar. O Terceiro Reich avançou durante anos, impulsionado por uma mistura de ilusão, auto-engano e cálculo pessoal, onde a verdade era um instrumento maleável a serviço de quem soubesse moldá-la com maior habilidade. A manipulação da informação dentro do Terceiro Reich não foi simplesmente uma tática entre muitas outras, foi o mecanismo que permitiu que o regime funcionasse, apesar de suas contradições estruturais. Em um sistema onde a vontade do líder era a única fonte de legitimidade,
Controlar quais informações chegavam a esse líder equivalia a controlar a direção do Estado. Essa realidade transformou a verdade em um recurso escasso e disputado, onde cada dado, cada relatório, cada avaliação se tornava um campo de batalha invisível. O que distingue essa manipulação de outras formas de propaganda política é sua natureza interna. Não se tratava de enganar a população ou os inimigos externos, mas de moldar a percepção do próprio Hitler. Os homens que o cercavam compreenderam que sua sobrevivência dependia não de apresentar a realidade tal como era, mas de apresentá-la de maneira que coincidisse com as expectativas do Führer ou que favorecesse seus próprios interesses. Essa prática gerou um ciclo de auto-engano coletivo no qual até mesmo aqueles que manipulavam a informação acabavam acreditando, pelo menos parcialmente, em suas próprias distorções. As consequências deste sistema foram devastadoras para a capacidade do regime de enfrentar a realidade. Quando Hitler tomava decisões militares baseando-se em relatórios otimistas que não refletiam a situação real da frente, ele não apenas cometia erros estratégicos, construía uma visão do conflito que tornava impossível qualquer ajuste racional. A manipulação informativa criou uma bolha de irrealidade que se expandiu à medida que a guerra avançava, a ponto de as decisões do regime perderem toda a conexão com as condições materiais que enfrentava. Este fenômeno revela uma verdade desconfortável sobre os regimes autoritários. Quando o poder depende da aprovação de um único indivíduo, todos os mecanismos de informação são distorcidos para proteger essa relação, mesmo à custa da sobrevivência do sistema. A manipulação não foi um defeito do Terceiro Reich, foi sua lógica operativa fundamental. Poder armado, SS e Gestapo como instrumentos pessoais na luta interna. A estrutura de poder do Terceiro Reich não se sustentava apenas na influência pessoal dos líderes políticos, mas também no uso estratégico de duas instituições que estenderam sua sombra sobre todos os âmbitos do Estado nazista: as SS e a Gestapo. Essas organizações não eram simples corpos policiais ou militares. Eram ferramentas moldadas para servir não ao Estado alemão em sentido tradicional, mas àqueles que soubessem empregá-las como prolongamento de sua ambição pessoal. Neste capítulo, examinamos como esses aparatos repressivos se transformaram em armas internas dentro do próprio regime, utilizadas para consolidar territórios de poder, deslocar rivais e assegurar cotas crescentes de influência. A ascensão das SS sob Heinrich Himmler foi um dos processos institucionais mais significativos do Terceiro Reich. O que começou como uma pequena unidade encarregada de proteger Hitler tornou-se, em poucos anos, uma organização com um alcance que superava o de muitos ministérios do governo. Himmler concebeu as SS como um corpo de elite, um instrumento ideológico que deveria materializar a visão racial do regime e constituir uma reserva de homens absolutamente fiéis. Essa fidelidade, no entanto, não era dirigida ao Estado, mas à figura de Hitler e, na prática cotidiana, ao próprio Himmler, que se ergueu como mediador entre o Führer e os mecanismos de controle interno. A expansão das SS permitiu que Himmler consolidasse um poder que transcendeu a autoridade militar convencional. As Waffen-SS, seu braço armado, cresceram de algumas poucas unidades até se tornarem um exército paralelo com divisões próprias, símbolos próprios e uma cadeia de comando que respondia diretamente a ele. A criação das Totenkopfverbände, as unidades encarregadas de administrar os campos de concentração, reforçou ainda mais seu domínio, concedendo-lhe o controle de um sistema que combinava repressão política, extermínio racial e exploração econômica. A Gestapo, inicialmente dirigida por Göring, mas posteriormente absorvida por Himmler, tornou-se o instrumento central do terror estatal. Sua função não se limitava a perseguir inimigos políticos, também desempenhava um papel crucial nas tensões internas do regime. Os relatórios da Gestapo sobre suposta deslealdade, corrupção, incompetência ou atividades suspeitas eram usados pelos líderes nazistas para enfraquecer a posição de seus rivais. Uma investigação, mesmo se não chegasse a nenhuma conclusão formal, podia manchar a reputação de um dirigente e alterar sua relação com Hitler.
A vigilância interna era uma ferramenta particularmente eficaz. Os agentes da Gestapo operavam em um ambiente onde a delação era um mecanismo habitual de ascensão política. Himmler utilizava esses relatórios como um mapa das relações internas, identificando quem apoiava ou questionava sua autoridade. Göring, em resposta, tentou manter redes de lealdade próprias dentro da polícia estatal, mas sua influência declinou à medida que Himmler expandia seu controle sobre a segurança interna. Goebbels, embora não gerenciasse diretamente a Gestapo, estava ciente de que sua sobrevivência dependia de evitar qualquer sinal de fraqueza que pudesse ser explorado por este aparato repressivo. O uso da força interna não se limitava à vigilância. Também existia um componente territorial que moldava as relações de poder. As SS administravam regiões ocupadas com um nível de autonomia que superava ao de outras instituições do Reich. Governadores civis, oficiais militares e até mesmo hierarcas do partido precisavam negociar constantemente com os representantes de Himmler, que impunham políticas segundo critérios raciais e de segurança que nem sempre coincidiam com os objetivos estratégicos. Esta autonomia criou uma estrutura fragmentada na qual cada líder regional pertencente às SS operava como uma extensão do poder central de Himmler. A rivalidade com Göring se expressou em múltiplos frentes. Göring pressionava para concentrar poder através de instituições econômicas e militares, enquanto Himmler buscava consolidá-lo através da segurança interna e do aparato repressivo. Sua disputa pelo controle de certos territórios, especialmente no leste, foi um dos eixos da luta de poder. Himmler insistia em que o modelo de ocupação devia reger-se por critérios raciais estritos, enquanto Göring procurava explorar recursos econômicos e manter certa ordem administrativa que permitisse sustentar o esforço de guerra. Esta contradição levou a confrontos contínuos sobre métodos, prioridades e alocação de recursos. Nesse contexto, a Gestapo se tornou uma arma silenciosa contra concorrentes. Quando um dirigente precisava enfraquecer outro, bastava sugerir uma investigação interna ou apresentar um relatório sobre supostas atividades indecorosas. Himmler sabia que Hitler desconfiava profundamente da fraqueza moral e da falta de determinação. Portanto, mesmo acusações menores podiam manchar a imagem de um rival e dificultar seu acesso ao Führer. Em várias ocasiões, essas investigações foram usadas para atrasar promoções, bloquear projetos ou semear dúvidas sobre a lealdade de um funcionário. A relação entre as SS e Goebbels foi particularmente complexa. Embora trabalhassem em âmbitos distintos, ambos dependiam da percepção que Hitler tinha de suas atividades. Goebbels precisava que a propaganda projetasse uma imagem de controle e disciplina, mas as SS operavam sob um modelo que priorizava a repressão violenta e a autonomia regional. Isso gerava tensões, especialmente quando o caos interno nos territórios ocupados complicava os esforços de propaganda para manter a moral. Goebbels utilizava a imprensa controlada para apresentar as SS como um corpo heróico, mas ao mesmo tempo temia que seu crescente poder as transformasse em um Estado dentro do Estado. Martin Bormann, embora não dirigisse as SS, soube utilizar sua influência para moldar sua relação com elas. Seu controle da agenda de Hitler lhe permitia decidir quando e como Himmler podia apresentar projetos importantes. Ao mesmo tempo, Bormann filtrava relatórios que mostravam a expansão das SS como uma ameaça para o equilíbrio interno, tentando limitar seu acesso a certas áreas administrativas. No entanto, sua capacidade de enfrentar abertamente Himmler era limitada. A Gestapo podia vigiar até mesmo dirigentes do partido, e qualquer aparente fraqueza podia ser explorada. A instrumentalização da força interna também se manifestou na administração de castigos e recompensas. Himmler utilizava promoções dentro das SS como incentivos para construir lealdades pessoais. Ao promover oficiais de confiança, reforçava sua autoridade e assegurava que as operações mais delicadas fossem executadas por homens absolutamente comprometidos com ele. Esta estrutura de lealdades internas fez com que as SS adquirissem uma coesão que outras instituições do regime não tinham,
o que aumentava sua capacidade de influenciar na luta pelo poder. Durante a guerra, a interação entre as SS, a Gestapo e o aparato militar tornou-se cada vez mais tensa. Hitler, que desconfiava do alto comando tradicional, buscava apoiar-se nas SS para executar decisões que considerava politicamente sensíveis. Isso incluía desde operações de segurança interna até a supervisão de comissários políticos na frente. Himmler utilizou essas oportunidades para expandir sua influência em âmbitos que anteriormente pertenciam exclusivamente ao exército, gerando ressentimento entre os generais e aumentando a desconfiança de Hitler em relação ao comando militar. A manipulação através do terror também tinha um efeito psicológico nos outros líderes do regime. Göring, que havia consolidado grande parte de seu poder graças à lealdade pessoal a Hitler, temia que um relatório negativo da Gestapo pudesse arruinar sua imagem. Goebbels entendia que as SS podiam arrastar qualquer dirigente a uma investigação que, embora não fosse conclusiva, o deixaria vulnerável diante de seus concorrentes. Bormann, embora protegido por sua proximidade a Hitler, sabia que a Gestapo tinha a capacidade de penetrar mesmo na chancelaria do partido. Neste contexto, a fronteira entre competência política e repressão tornou-se difusa. As SS e a Gestapo eram utilizadas como mecanismos de pressão, como ferramentas para consolidar territórios administrativos ou como instrumentos para desviar suspeitas. A lógica do terror foi integrada à lógica do poder, criando um sistema em que cada dirigente precisava navegar entre a lealdade aparente e a preparação constante para enfrentar denúncias ou investigações. Perto do final do regime, quando a derrota militar era iminente, a interação entre as SS e o resto das instituições entrou em um estado de tensão extrema. Himmler tentou aproveitar o colapso para se reposicionar como possível sucessor, mas suas manobras encobertas foram descobertas e destruíram o que restava de sua relação com Hitler. A Gestapo, enfraquecida pela perda de territórios e pela desorganização administrativa, continuou funcionando como ferramenta de repressão interna, mas já não podia sustentar o nível de controle que havia caracterizado os anos anteriores. A luta pelo poder no Terceiro Reich não ocorreu apenas em escritórios, discursos ou manobras políticas. Ela também se travou através do controle do terror, da vigilância e da força institucionalizada. As SS e a Gestapo foram as ferramentas que permitiram a alguns líderes ampliar sua influência e a outros se proteger de ataques internos. Essas organizações moldaram não apenas a repressão externa do regime, mas também a geografia do poder dentro do próprio círculo íntimo de Hitler. A transformação das SS e da Gestapo em instrumentos de luta interna revela uma característica distintiva do Terceiro Reich: a capacidade do regime de converter suas próprias ferramentas de repressão em armas contra si mesmo. Enquanto essas instituições foram projetadas para controlar a população, eliminar opositores e executar políticas raciais, acabaram operando também como extensões das rivalidades pessoais entre os membros do círculo íntimo. Essa dualidade não foi acidental. Foi o resultado inevitável de um sistema onde o poder institucional ficava subordinado às ambições individuais daqueles que o controlavam. O que torna este fenômeno particularmente significativo é que ele erodiu a distinção entre inimigo externo e competidor interno. Em um regime normal, as forças de segurança agem contra aqueles que ameaçam o Estado. No Terceiro Reich, essas mesmas forças podiam ser utilizadas para enfraquecer dirigentes leais que simplesmente representavam uma ameaça para a posição de outro membro do círculo. Essa confusão entre segurança do Estado e segurança pessoal dos líderes criou um ambiente de paranoia constante que afetou a tomada de decisões em todos os níveis. A militarização do poder interno também teve consequências estratégicas. Quando as SS se tornaram um exército paralelo com objetivos próprios, quando a Gestapo vigiava tanto os opositores como os funcionários do regime, o Estado nazista perdeu coerência operacional. Os recursos que deveriam ser destinados à guerra desviavam-se para a consolidação de impérios pessoais. As instituições que deveriam coordenar esforços competiam entre si.
A energia do regime consumia-se em disputas internas enquanto as frentes militares colapsavam. Este capítulo demonstra que o terror não foi unicamente um instrumento do Terceiro Reich para fora, mas também para dentro. O regime construiu uma máquina de repressão tão poderosa que acabou devorando aqueles que a haviam criado, transformando a lealdade em suspeita e a obediência em cálculo permanente de sobrevivência. A queda compartilhada, disputas finais, fratura total e destino dos contendores. Nos últimos meses do Terceiro Reich, o círculo íntimo de Hitler transformou-se em um cenário dominado pelo medo, desconfiança e desespero. As rivalidades que haviam acompanhado o regime durante anos não desapareceram diante da iminência da derrota. Pelo contrário, intensificaram-se. A estrutura de poder que por tanto tempo havia funcionado, graças a uma combinação de ambição pessoal, manipulação informativa e dependência emocional do Führer, começou a se fraturar de maneira irreversível. Cada homem buscou assegurar sua sobrevivência, proteger seu legado ou, ao menos, evitar ser apontado como responsável pelo colapso. A atmosfera em Berlim tornou-se sufocante. À medida que as tropas soviéticas avançavam, a incerteza tomou conta dos corredores da chancelaria. Os relatórios chegavam com atraso, as ordens se contradiziam e a máquina administrativa fragmentava-se em um mosaico de decisões improvisadas. Nesse ambiente, a lógica interna do círculo íntimo adquiriu um caráter mais tenso. Já não se tratava de obter maior influência, mas de sobreviver ao colapso do mundo que eles mesmos tinham construído. Hermann Göring, cuja figura tinha sido central nos primeiros anos do regime, encontrou-se numa posição enfraquecida e vulnerável. Seu prestígio tinha ficado erodido pelos repetidos fracassos da Luftwaffe, pela sua incapacidade de proteger as cidades alemãs dos bombardeios aliados e pela sua reputação cada vez mais associada ao luxo e à distância da frente. À medida que os relatórios militares pioravam, Hitler deixou de confiar nele. Isto marcou o início de uma queda política que culminaria em um dos episódios mais dramáticos da fase final do regime. Em abril de 1945, Göring tentou assegurar sua sucessão aproveitando a confusão que reinava no bunker. Convencido de que Hitler estava isolado e incapacitado para governar, enviou uma mensagem sugerindo que ele deveria assumir o comando. Esta manobra, motivada tanto pela ambição quanto pelo medo, foi interpretada por Hitler como um ato de traição. A resposta do Führer foi imediata. Ordenou sua prisão e o despojou de todos os seus cargos. A queda de Göring simbolizou a desintegração da hierarquia original do regime, uma hierarquia que já não respondia a critérios institucionais, mas a decisões emocionais tomadas em meio ao colapso. Heinrich Himmler, por sua vez, tentou jogar uma carta diferente. Ao contrário de Göring, ele não procurou assumir a sucessão formalmente, mas tentou negociar sua sobrevivência através de contatos secretos com os aliados ocidentais. Seu objetivo era se apresentar como a figura capaz de assegurar uma transição ordenada, sob a ilusão de que os Estados Unidos e o Reino Unido poderiam preferir negociações com ele para frear o avanço soviético. Essas ações, que contradiziam qualquer noção de lealdade a Hitler, foram realizadas às escondidas do Führer. Quando Hitler soube dessas tentativas diplomáticas, reagiu com fúria, expulsando Himmler do círculo íntimo e ordenando sua destituição de todos os cargos. A manobra de Himmler não apenas expôs sua ambição pessoal, mas também a fragilidade do sistema que ele próprio havia contribuído para construir. Sua tentativa de sobreviver revelou uma contradição interna. Ele passou anos consolidando um aparato repressivo que dependia da figura de Hitler, mas nos momentos finais buscou desvincular-se desse vínculo para salvar sua vida. Essa contradição revelou-se fatal. Despojado de sua autoridade e perseguido por aqueles que haviam sido seus subordinados, Himmler acabou isolado, sem aliados, sem recursos e sem apoio político. Sua queda foi tão abrupta quanto sua ascensão havia sido meticulosa. Joseph Goebbels adotou um caminho totalmente distinto. Em vez de buscar uma saída individual ou tentar influenciar no rumo militar, decidiu manter-se junto a Hitler até o final. A lealdade de Goebbels não tinha unicamente um componente pessoal.
também continha uma forte dimensão ideológica. Sua vida inteira tinha sido moldada por sua relação com a imagem do Führer e via na morte junto a ele a culminação dessa devoção. Enquanto Göring e Himmler buscavam caminhos para sobreviver, Goebbels reforçava sua posição como guardião emocional do bunker, utilizando a propaganda interna para sustentar uma narrativa de resistência absoluta, mesmo quando a derrota era inevitável. Goebbels sabia que sua influência já não tinha capacidade para alterar o curso da guerra, mas podia moldar a atmosfera do entorno imediato. Durante as últimas semanas, tornou-se um dos poucos que podia falar com Hitler sem filtros. Essa proximidade o situou em uma posição simbólica central, embora não lhe conferisse poder real sobre a estrutura do Estado, que nesse ponto estava quase totalmente destruída. A decisão de morrer junto a Hitler, em vez de buscar uma saída, confirmou que sua ambição não era sobreviver ao regime, mas ser parte inseparável de seu final. Martin Bormann seguiu uma estratégia mais silenciosa, mas igualmente desesperada. Ciente de que seu poder derivava quase exclusivamente de sua proximidade a Hitler, manteve-se ao seu lado até os últimos dias, controlando o fluxo de informação e regulando o acesso ao Führer dentro do bunker. Ao contrário dos outros, Bormann não tentou negociar nem proclamou ambições de sucessão. Seu objetivo era gerenciar o colapso até onde fosse possível, assegurar que Hitler não fosse abandonado e manter a aparência de ordem enquanto o mundo exterior desmoronava. No entanto, a influência de Bormann também foi limitada pela realidade do cerco soviético. À medida que as comunicações falhavam e os territórios eram perdidos, sua capacidade administrativa tornava-se irrelevante. Os mesmos mecanismos que usara para moldar a política interna, controle da agenda, filtragem de documentos, gestão de audiências, perderam sua utilidade em um ambiente onde já não havia decisões estratégicas a tomar. Bormann continuou a exercer seu papel até o último momento, mas finalmente foi obrigado a tentar escapar do bunker. Seu destino foi marcado pelo caos. Desapareceu em meio aos escombros, simbolizando a desintegração do sistema que ajudara a sustentar. O final do Terceiro Reich foi marcado pela ruptura total do círculo íntimo. Cada um de seus membros escolheu um caminho diferente, mas todos compartilharam a mesma conclusão. O poder que haviam acumulado durante anos se desvaneceu em questão de dias. As rivalidades que haviam definido o funcionamento interno do regime se transformaram em fugas, acusações, tentativas fracassadas de negociação ou atos de lealdade final. A liderança fragmentada do regime colapsou sob o peso de suas próprias contradições. Hitler, encerrado no bunker, enfrentou o desmoronamento cercado por aqueles que tinham sido seus mais fervorosos seguidores, mas já não podia contar com eles para sustentar um sistema que tinha perdido toda a coerência. A fragmentação do círculo íntimo não apenas enfraqueceu a capacidade de resposta do regime em seus últimos meses, mas também mostrou a profunda corrosão que tinha afetado o núcleo do poder nazista. O que inicialmente tinha sido uma estrutura articulada por lealdade absoluta, tornou-se um cenário dominado por ambições cruzadas, traições silenciosas e um sentimento crescente de desespero. Com o suicídio de Hitler, no 30 de abril de 1945, o círculo íntimo deixou de existir como entidade política. Os homens que tinham moldado o destino do regime se dispersaram, alguns buscando escapar, outros aceitando seu final. Göring foi capturado pelos aliados e tirou a própria vida antes de enfrentar a execução. Himmler tentou esconder-se, mas foi capturado e também morreu por suicídio. Goebbels, fiel à sua promessa, tirou sua vida junto à sua família poucas horas após a morte de Hitler. Bormann desapareceu em Berlim, deixando um vazio simbólico no fechamento da história do regime. A queda compartilhada desses homens revela uma verdade central. O poder do Terceiro Reich esteve sempre condicionado pela fragilidade de sua estrutura interna. As rivalidades pessoais, as ambições desmedidas e o uso do terror como ferramenta política enfraqueceram um sistema que parecia invulnerável do exterior. Em seus últimos dias, essa fragilidade se tornou evidente. O regime desmoronou não apenas pela pressão militar aliada,
mas também pelas fraturas internas que impediram qualquer resposta coordenada ou estratégica. A desintegração do círculo íntimo de Hitler não foi um acidente, mas sim a consequência natural de anos de competição, manipulação e interesse pessoal. Cada dirigente tinha contribuído para um sistema que dependia do equilíbrio precário entre a sua ambição individual e a sua lealdade ao Führer. Quando esse equilíbrio se quebrou, o regime não teve capacidade para se sustentar. Este capítulo conclui não com uma reflexão moral, mas sim com um fato histórico. O poder absoluto que esses homens exerceram durante mais de uma década terminou enfrentando-os a um mesmo destino, marcado pelo colapso das estruturas que eles próprios haviam erigido e pela inevitabilidade da derrota. Cada um caiu seguindo o caminho que sua própria ambição havia traçado muito antes da chegada do final. O colapso do círculo íntimo de Hitler nos últimos meses do Terceiro Reich não foi simplesmente o resultado da derrota militar, mas a culminação lógica de um sistema que vinha se fraturando internamente durante anos. O que torna este desfecho particularmente revelador é que cada um dos protagonistas enfrentou o final de maneira coerente com o tipo de poder que havia construído. Göring, cujo prestígio dependia da aparência de grandeza, tentou assegurar uma sucessão formal que já não fazia sentido. Himmler, arquiteto de um aparato repressivo baseado na lealdade absoluta, buscou trair essa lealdade quando compreendeu que não havia futuro dentro do regime. Goebbels, cuja existência política havia se fundido completamente com a figura de Hitler, escolheu a morte como ato final de coerência ideológica. Bormann, administrador do acesso e da informação, simplesmente desapareceu quando já não havia nada para administrar. Essas trajetórias finais revelam uma verdade fundamental sobre a natureza do poder no Terceiro Reich. Era um poder sem fundamento institucional, sustentado unicamente pela vontade do líder e pela capacidade dos subordinados de manter seu favor. Quando Hitler decidiu tirar a própria vida, toda a estrutura colapsou instantaneamente porque não existia nenhum mecanismo que pudesse sustentá-la em sua ausência. Ao contrário de outros regimes autoritários que sobreviveram à morte de seus fundadores por meio de instituições burocráticas ou militares, o Terceiro Reich não tinha essa capacidade. Seu desenho havia sido tão personalista, tão dependente da figura carismática do Führer, que resultava impossível transferir esse poder a outra pessoa. A desintegração do círculo também expõe as consequências de anos de rivalidade interna. No momento em que o regime mais precisava de coesão para enfrentar a derrota, seus líderes estavam mais divididos do que nunca. Göring e Himmler não apenas fracassaram em suas tentativas de assegurar sua sobrevivência, também destruíram qualquer possibilidade de que o regime pudesse negociar uma rendição ordenada. Suas manobras individuais, motivadas pelo interesse pessoal, aceleraram o caos final e garantiram que o colapso fosse total. Este desfecho levanta uma pergunta histórica mais ampla. Até que ponto as rivalidades internas do círculo íntimo contribuíram para a derrota do Terceiro Reich? É impossível afirmar que a Alemanha teria vencido a guerra sem essas divisões, mas é evidente que a fragmentação do poder dificultou a resposta do regime diante de situações críticas. Decisões militares eram atrasadas por disputas administrativas. Recursos eram desperdiçados em projetos competitivos. Informações cruciais eram distorcidas para proteger posições pessoais. Cada uma dessas disfunções, por si só, pode parecer menor. Acumuladas durante anos, representaram uma erosão constante da capacidade do Estado para funcionar eficazmente. O fim do círculo íntimo de Hitler não foi trágico no sentido dramático, mas no sentido histórico. Foi a consequência inevitável das contradições que o próprio regime havia cultivado. Os homens que haviam lutado durante anos para se aproximar do poder absoluto descobriram, em seus últimos dias, que esse poder era uma ilusão sustentada apenas pela figura de um líder que escolheu destruir-se a si mesmo. Com sua morte, o sistema que haviam construído e pelo qual haviam competido desapareceu, deixando-os sem nada, exceto o destino que suas próprias ambições haviam preparado.